Palmeiras! O Palmeiras tem dinheiro para trazer o Danilo. Veiga nunca esteve tão perto de ir embora e decisão em Barueri foi pedida. Então toca a vinheta aí, GDzito. Se liga, Mano Green. Palmeiras! Agora inicia a semana mais decisiva do Palmeiras e a dança das cadeiras está abrindo os olhos de quem não quer enxergar, ou ao menos se movimentar no clube. E o planejamento visando o segundo semestre já está sendo colocado em prática e foi confirmado nessa manhã de terça que a diretoria está em processo de abrir as primeiras contratações desse segundo semestre. E apesar dos procurados ainda estarem em sigilo absoluto, as especulações de prováveis nomes já estão circulando e o Leonardo Holanda, advogado responsável pelos negócios do clube, terá então a missão de trazer antes da volta aos Estados Unidos os reforços que chegarão para ajustar esse meio de campo que, como o próprio nome diz, está meio estranho de meigos, né? E vale a pena lembrar que nesse exato momento ele se encontra na Europa e deve voltar para o Brasil apenas na próxima semana com alguma novidade. E no conselho existe uma expectativa que por conta dessa queda no futebol apareça algum jogador para disputar o Super Mundial ainda, mas aí é puro achismo. E a informação agora de que o Palmeiras não vai trazer ninguém desses 10 dias procede sim, mas tenham calma que logo após o torneio vai chegar novidade com atacantes e meias que são as principais prioridades do clube para agora, se bem que prioridade é única, é uma só, mas acaba virando plural devido às necessidades prementes do Verdão e além do mais não existe a menor chance de ganhar alguma coisa se não ajustarem essa linha de frente do clube de alguma forma, porque não se faz omeletes sem quebrar os ovos. Palmeiras! Pela primeira vez o Palmeiras inicia o processo de colocar o nome do Rafael Veiga no mercado da bola e o meia que segue sendo uma das lideranças do elenco com direito até a abraçadeira de capitão quando está em campo, infelizmente não deverá ter continuidade por aqui no clube de seu coração caso chegue de fato uma proposta boa financeiramente. A intenção da diretoria é de receber ofertas do mundo árabe ainda, onde existe a garantia de que vai chegar uma boa compensação financeira e na comissão técnica ainda existe uma resistência por ele. Ontem à tarde houve uma reunião da Leila com o Abel onde foram discutidos isso e alguns outros pontos do planejamento e no meu modo de ver não há como tampar o sol com a peneira, pois se o Veiga não está produzindo nada, então me desculpe, pois temos de correr atrás de outro para sua vaga. E o fato do jogador receber um salário milionário para não jogar nada reforça ainda mais a decisão da Leila e tem que ser assim mesmo. Chega dessa história de cadeira cativa e se com essas mudanças não funcionar, aí sim a diretoria chegará a uma conclusão de que o problema de fato está no banco de reservas, porque não é normal um elenco de R$1 bilhão não conseguir produzir um futebol consistente. Vale a pena lembrar que hoje temos o ataque mais caro da América Latina, viu? Palmeiras! O Nottingham Forest notificou na noite de ontem o Palmeiras sobre o interesse do Lyon do John Textor pelo volante Danilo. E com o contrato de prioridade, o Verdão teve acesso aos valores que estão para ser oferecidos pelo clube francês do Babacation. E cabe agora a Leila tomar uma posição para definir o futuro do jogador. E em primeira mão quero trazer aqui que parte da diretoria está sendo favorável para tentar convencer o jovem a voltar para cá. E a questão financeira pode ser um empecilho, mas o problema maior mesmo está no staff do jogador, que prefere mantê-lo na Europa, claro, do que ter de voltar ao Brasil. E a preocupação grande no meio dessas negociações não está na ida para a França, mas sim no processo, pois está na cara que o americano vai utilizar o Lyon como ponte para colocá-lo depois no Botafogo. E caso isso aconteça, a chance do Danilo jogar aqui em um futuro próximo vai acabar de vez. Pois afinal não existem diálogos mais com o Textor e o Palmeiras em negociações por todo aquele imbróglio. E vale a pena salientar que os ingleses trabalharam para vender o jogador na casa dos R$120 milhões e para ser bem direto sobre esse assunto, o Palmeiras pode ter a grana que for, mas o jogador pode querer vir para cá e não vamos conseguir, e explico o porquê, já que o Botafogo já fechou um acordo casado com os ingleses, onde 3 jogadores vão para lá após o Super
Mundial e em troca muito provavelmente serão escolhidos outros 2 nomes além do Danilo. Que saco! E as duas SAFs estão movimentando seus caixas para tentar escapar do transfer ban, né? Fair play neles. Palmeiras. As quartas de finais da Copa do Brasil contra o Corinthians vieram para colocar contra a parede o futuro do Abel no Verdão, e o clássico será importante tanto para um lado quanto para o outro, com o Dori Virgem passando aquele sufoco de técnicozinho. E de acordo com as informações repassadas por certos setoristas, o Abel tem um entendimento de que, dependendo do que for acontecer nesse jogo que será decidido em casa, e também na Libertadores contra a Universidade, que também será no Allianz Parque, a pressão das arquibancadas sobre seu trabalho vai crescer ainda mais. E em primeira mão venho notificar a todos que dentro do clube já existe uma ala favorável para que o jogo da Copa do Brasil seja destinado à Arena Barueri, e o ingresso popular será o fator principal para incendiar o estádio da Crefipar. E sobre essa notícia eu sou completamente favorável que isso de fato aconteça, e digo mais, do jeito que a nossa arena está hoje, não seria loucura mandar também as finais da Libertadores pra lá, viu? Pois se há uma coisa que eu venho batendo em meu teclado gamer é sobre essa grama sintética do Allianz Parque, que é uma das principais causas desse péssimo futebol, pois o time simplesmente não consegue mais criar nada, minha gente. Palmeiras. Os poucos minutos jogados do Naves se tornaram uma verdadeira dúvida na torcida, pois o zagueiro, que era dito como terceira opção e um dos melhores reservas da posição, simplesmente foi jogado de lado, e tudo isso há uma explicação, pois o jogador que será negociado nessa próxima janela já está sendo colocado como ex-jogador do clube, chegando ao ponto de nem mesmo atuar no time, e hoje sua participação nos jogos será cada vez mais difícil de ver, e nem mesmo com uma reviravolta vai fazer o Abel voltar atrás da decisão. E por enquanto não existem negociações em andamento, mas olhando as últimas articulações que foram feitas, há grande chance do RB Bragantino, que tem uma aproximação com a diretoria, ser seu provável destino. E com a saída do jovem, a tendência de que suba algum defensor da base ou que seja contratado algum outro nome. A volta do Benedetti, por exemplo, que não se firmou ainda, coisa que acho difícil pela ambição que a diretoria vem tendo em reforçar o ataque. E já cansei de falar desse assunto aqui, e prefiro pedir para vocês comentarem aí se estão agindo com coerência com o Naves do que me prolongar aqui, e me digam abaixo se o Naves é melhor ou pior que o Mikael ou o Fouques ou o Murilo, que pode sair no ano que vem e que são os atuais reservas ou ora titulares, ok? Palmeiras. Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão, e retorno amanhã, se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários, e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso Verdão em Deca campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão.